Olá, queridos alunos! Espero que estejam todos bem e com saúde. Nosso tema de hoje é soluções. Bons estudos! O que aprender com este tema? Vamos aprender a classificar os tipos de misturas, veremos as expressões de concentração e como calculá-las, aprenderemos o que é uma diluição, faremos cálculos e abordaremos o passo a passo para preparar uma solução diluída. A maioria dos materiais é produzido por misturas de substâncias. Exemplos: o ar é uma mistura de diversos gases. Em sua maior proporção, temos gás nitrogênio e gás oxigênio. O sangue é formado pelo plasma, que contém diversas substâncias, hemácias, leucócitos e plaquetas. As moedas são compostas por uma variedade de compostos químicos, que pode ser níquel, aço ou bronze. As misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Nas misturas homogêneas, as moléculas ou íons estão tão bem dispersos que a composição é a mesma em toda a amostra. Nas misturas heterogêneas, é possível reconhecer componentes diferentes nas misturas com a ajuda de um microscópio ou mesmo a olho nu. Como exemplo de mistura homogênea, temos a açúcar dissolvida em água. E para misturas heterogêneas, temos como exemplo a mistura de óleo com água. Mais exemplos de misturas homogêneas, temos o álcool 70 e o vinagre. Outros exemplos de misturas heterogêneas, temos o leite, que aparentemente parece uma mistura homogênea, mas ao observá-lo com a ajuda de um microscópio, é percebido a presença de gotas de gordura. No granito, é possível observar o pigmento do mineral mais claro e outro mais escuro. Podemos separar o componente de uma mistura por meio de métodos físicos e identificar cada substância presente. Esse tipo de método aproveita as diferenças de propriedades físicas dos componentes, como, por exemplo, densidade, solubilidade, ponto de ebulição. As técnicas físicas comuns de separação são a filtração, que utiliza a diferença de solubilidade para separar componentes de uma mistura heterogênea de sólido mais líquido, a decantação, a destilação simples, que utiliza a diferença de pontos de ebulição para separar os componentes de uma mistura homogênea entre um sólido mais líquido, destilação fracionada, a vaporização, a dissolução fracionada, a separação magnética e a levigação. Ao se dissolver algum sólido, por exemplo, um sal na água, estamos preparando uma solução. Uma solução nada mais é que uma mistura homogênea. Os termos que utilizaremos no preparo de uma solução são solvente e soluto, sendo o soluto a substância dissolvida e que está em menor proporção. Geralmente, para representar o soluto, colocamos o índice 1. Por exemplo, se estamos falando da massa do soluto, escrevemos M1. O solvente é o componente da solução que está em maior quantidade. Geralmente, para representar o solvente, colocamos o índice 2. Suponhamos que estamos falando da massa do solvente, portanto, devemos escrever M2. Uma solução é a mistura de soluto mais solvente, com aspecto homogêneo, ou seja, que se apresenta com apenas uma fase.
Para representar a solução, não colocamos nenhum índice. Suponhamos que estamos falando da massa da solução, portanto, devemos escrever apenas M. O solvente determinará o estado físico da solução, se é sólido, líquido ou gás. Se o solvente, aquele que estiver em maior proporção, for líquido, o estado físico da solução será líquida. Dando um exemplo, a água gaseificada. Ela é composta por água e dióxido de carbono dissolvido. O dióxido de carbono é um gás e está em menor proporção, sendo, portanto, o soluto. A água que está em maior proporção é o solvente. Portanto, o estado físico da água gaseificada é líquida, pois o solvente apresenta-se no estado líquido. A respeito dos termos utilizados, pense em quais são os solutos e os solventes dos exemplos de solução apresentados neste slide. As soluções podem estar concentradas ou diluídas. Esses termos são relativos e fornecem uma indicação qualitativa da concentração de um soluto numa solução. No exemplo apresentado, a solução de hidróxido de sódio 2 mol por litro é mais concentrada em relação à solução de 0,02 mol por litro. Ou seja, existe mais hidróxido de sódio por litro de solução na primeira em relação à segunda, portanto, é mais concentrada. As soluções podem ser classificadas como soluções aquosas, o solvente é a água. Soluções não aquosas, o solvente não é a água. Soluções sólidas, o solvente é um sólido. E soluções gasosas, o solvente é um gás. A primeira parte sobre o tema soluções termina aqui. Anotem suas dúvidas para que elas sejam esclarecidas nas aulas síncronas. Espero vocês lá. Obrigada pela atenção e um forte abraço.